Agora sim, vamos lá. Eu vou te dar a minha opinião sobre prisões em geral. E vou tomar o paralelismo com a prisão do presidente Lula na época. Agora teve muita gente que comemorou a prisão de Jair Bolsonaro e é entendível. Eu entendo que tenha muita gente da esquerda raiz que comemore porque um adversário que poderia mudar para melhor as coisas do Brasil, como ficou provado no governo dele, mesmo com pandemia, com guerra e tal, sair do ar, né? Saiu do ar. O que eu teria defendido também, essa perseguição, se no caso do Lula, com quem eu não tenho nenhuma simpatia, ao contrário, eu acho que a esquerda no Brasil, na América Latina e no mundo, só serve para destruir, serve para acabar com a dignidade da vida, para colocar-nos a todos no mesmo lugar. É todo pobre, né? Ninguém, é todo pobre, todo igual, todo pobre. Mas isso teria acontecido e eu teria pensado, cara, isso aqui é perseguição. No caso do Lula, se tivesse ido diretamente ao STF, porque devemos lembrar, Lula teve toda a sequência que determina a lei. Primeira instância, um juiz, segunda instância, recursar, 3 juízes, e por favor, aqui os advogados me corrijam. STJ, terceira instância, 5 juízes, e todos eles concordaram em que a sentença estava bem determinada. Inclusive, um deles diminuiu e depois outro aumentou a sentença. E aí vem, e como que chegaram nesse processo? Porque tinha um único delator. Se tivesse um único delator, eu teria dito, cara, tem alguma coisa estranha aí. Um único delator. E teve tanta gente presa, é estranho. Mas não foi o único delator. Eu fui atrás. Foram 221 delações na Lava Jato. Foram 13 acordos de leniência, pessoas jurídicas. Foram 46 pessoas presas no PT e outra tanta quantidade de gente presa. Então isso não foi lawfare. Isso não foi a declaração de um que se arrependeu, como agora, um só, Mauro Cid. Mas foram 221 pessoas que falaram exatamente a mesma coisa. Concordaram nos depoimentos. Isso deu uma substância jurídica que permitiu que corruptos fossem presos. Corruptos. Lavadores de dinheiro. Aí depois veio a questão do CEP. E aí a gente já não pode falar mais que era corrupto. Podemos falar que é condenado, porque uma pessoa que estava condenada e deixa de estar condenada é ex-condenado. Se você era casado e não é mais, é um ex-marido, é ex-mulher. Se você foi porteiro e não trabalha mais de porteiro, um ex-porteiro, um ex-jornalista, um ex-alguma coisa. E aqui aplicaria, respeitosamente, um ex-condenado, um ex-presidiário. Foi o que aconteceu. Mas foram 221 delações. Aqui é uma só. O presidente Bolsonaro estava em prisão domiciliar por um processo em que ele não estava incluso, que era aquele vinculado com Eduardo Bolsonaro, pelas teóricas tratativas de Eduardo Bolsonaro de ir contra a soberania brasileira. E aí vem justamente essa prisão preventiva que é determinada às 19 horas ou 18 horas da sexta-feira, dia 21, que é aplicada no dia 22, deve ser um karma, dia 22 é o número do partido do Bolsonaro, 22 milhões de multa na época em que foi entrada o requerimento para verificar as urnas do PL, e justamente se atribui, e na prensa internacional repercutiu um ponto que não estava na primeira determinação, que era a questão da tornozeleira eletrônica. Ou seja, a prisão de Bolsonaro estava determinada antes do momento que Bolsonaro aplica essa tentativa por abrir a tornozeleira eletrônica. Eu nunca vi uma tornozeleira eletrônica, espero nunca ver. Mas se você quer tirar a tornozeleira eletrônica, tenta cortar a tornozeleira, não abrir a tornozeleira. Mesmo assim, não é uma justificativa. Tem que avaliar o que levou ao presidente Bolsonaro a fazer isso, e não foi feliz, claramente não foi feliz. Mas uma coisa me deixou preocupada, que é a determinação do ministro Alexandre de Moraes define que essa vigília, que é oração, poderia conspirar contra a segurança da prisão do Bolsonaro. Ou seja, orar em grupo passou a ser um problema para a soberania, a democracia, um ataque. Isso poderia gerar um problema muito sério. Se a gente vai lá e ora,
e depois ser acusado por tentativa de golpe de Estado. Eu não sei mais. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã do último sábado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília por volta das 6h35 da manhã. Esse não é o início do cumprimento da pena por suposto golpe de Estado. Não tem nada a ver com isso. Os motivos alegados foram rompimento da tornozela eletrônica e uma vigília religiosa convocada pelo filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, que, segundo ele, o encontro tinha apenas caráter religioso para dar forças ao ex-presidente. Na decisão de Moraes, apontou risco elevado de fuga. No domingo, em audiência de custódia, Jair Bolsonaro relatou que a tentativa de romper o equipamento teve a ver com um surto, provavelmente relacionado ao uso de medicamentos. Ele negou que fosse algo ligado a um plano de fuga. Ainda segundo a ata da audiência, Bolsonaro disse que teve uma certa paranoia entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, atribuída por ele à interação inadequada entre dois medicamentos receitados por médicos diferentes. E abro aí a bancada para que, por favor, me ajudem a entender. Cláudio Caivano, nosso convidado de hoje, começo por você. Segré, eu estava ouvindo agora há pouco o José Ortega y Gasset, né? A Rebelião das Massas, e ele tem uma passagem que ele diz o seguinte: a opinião pública, que ele chama de massa, não sou eu, não quer a verdade, quer apenas a realização de sua vontade. É por isso que na introdução você disse que algumas pessoas comemoraram. Isso ocorre muito em torcidas, né? Então a torcida, ela não olha o fato, ela não quer saber de fato nem de circunstância, ela quer só a realização da própria vontade. Então, essas pessoas que defendem o esquerdismo, que defendem o PT, que defendem o Lula, pouco se importam. E as redes sociais estão lotadas de episódios de pessoas, figuras públicas, que fazem uma certa brincadeira com essas pessoas de esquerda. Olha, eu estou aqui com um abaixo-assinado, vou dar um exemplo, né? Um abaixo-assinado para punir determinado deputado porque ele usou verba pública para ir no clube. E aí apresenta como se fosse de um deputado de direita. E a pessoa imediatamente diz, não, tem que ser cassado, tem que passar pelo Tribunal de Ética. Quando a pessoa apresenta algo do tipo, não, olha, me enganei, isso aqui está se referindo a fulano de tal que usou verba pública para contratar dentro do seu gabinete maquiadores. E eu dou nomes. A Hilton, que a gente acabou de citar aqui, ela contratou, ela pagava com dinheiro público. Aí essa mesma pessoa de esquerda vira-se e diz, não, aí a gente precisa avaliar melhor, não sei a circunstância, essa manchete está muito duvidosa. Então isso mostra bem como essa polarização não tem trazido muitos benefícios ao brasileiro, não vou falar nem ao país. Para o país, eu entendo que seja necessário até para você atingir uma maturidade. Agora, quando a gente volta para o fato Bolsonaro, tudo que você olhar, de qualquer ângulo que você olhar, nada tem a ver com direito e muito menos com realidade. É a construção de uma narrativa desde 2019, primeiro ano de governo dele, interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo e muitas vezes também no Poder Legislativo para impedir o governo, né, que o governo Bolsonaro avançasse nas suas políticas. Justamente pelo que você disse, já era um governo com diretrizes completamente diferentes e que poderia trazer benefícios para a população. Então note que, para finalizar e passar aos colegas, note que não se tem vontade de discutir-se um projeto de país. O que se quer é discutir um projeto de poder. E é por isso, então, que para a manutenção de qualquer poder, você precisa eliminar opositores. E é disso que se trata o caso da prisão de Bolsonaro. Não tem nada a ver com lei. Você já disse, não é o fato sobre o processo que ele está respondendo, né, o julgamento que ele já respondeu, tem nada a ver com isso. Tem a ver com um processo que ainda está em fase inicial, que ele não foi denunciado, portanto, não deveria nem estar cumprindo cautelares. Mas para a população, como eu disse, os fatos pouco importam. O que importa para a sociedade que defende o esquerdismo é apenas a sua vontade, a realização da sua vontade. É disso que se trata. Vamos ver até quando a gente vai aguentar isso, Segré.
Agora, um vídeo divulgado pelo STF tem causado forte repercussão no cenário político brasileiro. Na gravação, Jair Bolsonaro admite ter tentado danificar a sua tornozeleira eletrônica utilizando um ferro de solda, fato que tem se tornado um obstáculo significativo para as discussões sobre anistia no Congresso Nacional. Vamos assistir o vídeo. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui, né? Boa noite, tudo bom? Essa voz não é do presidente Bolsonaro como a gente lembra dele. Não. Sabemos que é a voz dele, claro. Não estamos dizendo que não é a voz dele. A forma de ele se comunicar não é a do presidente Bolsonaro que a gente conhece. André Marcília, nos adianta um pouquinho. O que isso tem? Por que o STF libera esse vídeo? Com que objetivo? Sim, o objetivo é de legitimar a prisão ilegal, né? Me parece claro. Então, a gente tinha uma... Me parece que a sequência... Depois eu vou entrar mais nos fatos. Por favor. Mas a sequência lógica, tentando entrar na cabeça do Moraes, tendo essa coragem, com a expectativa de poder retornar para o mundo normal depois, eu vou fazer esse exercício. E deve ter sido o seguinte, eles queriam prender o Bolsonaro de qualquer forma, né? Então tinha o pedido do PSOL ali pulando na área, né? O pedido do PSOL, aí veio no dia 21 o pedido da Polícia Federal e eles estavam indo nessa, vamos decidir em cima disso. Veio a questão da tornozeleira no dia 22 de madrugada, eles falaram, opa, agora temos uma razão melhor, vamos nessa aqui. Liga pro Gonê correndo, porque o Gonê decidiu às 1h30 da manhã, imagina, o Gonê trabalhando 1h30 da manhã, ele não trabalha nem das 8 às 18, imagina 1h30 da manhã, imagina que não foi de pressão. E aí o Gonê deu a decisão, ponto, tá feita a operação no dia seguinte. Então eles iam prender o Bolsonaro de qualquer forma, tá lá na decisão, o pedido da Polícia Federal foi feito no dia 21. Então. A tornozeleira, à 00:08 do dia 22. Ou seja, o pedido da Polícia Federal foi antes do episódio da tornozeleira. Eles iam prender o Bolsonaro independente da questão da tornozeleira. Como a tornozeleira foi uma melhor solução, eles então falaram, opa, vamos nos fixar nisso e vamos divulgar o vídeo depois. Para mostrar que, olha, o Bolsonaro é que cavou a falta, o Bolsonaro é que pediu para ser preso, é que assumiu a culpa, é disso que se trata. E aí, enfim, a voz dele está realmente pastosa, etc. Muito a gente estranho. não sabe, ele próprio disse que teve um surto depois, que teve curiosidade, a gente não sabe o que aconteceu. Mas o ponto é que não ia ser essa a razão da prisão dele, mas a prisão dele aconteceria de qualquer forma. A base da prisão, me parece que seria a tal da vigília convocada pelo Flávio. Porque com isso eles também vão para cima agora do Flávio, né? E vão para cima de todo mundo que de alguma maneira possa representar o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Então dizer que a vigília é um ato potencialmente criminoso, como os acampamentos golpistas, o que já é uma bobagem imensa, porque o acampamento golpista, ainda que fosse mesmo um acampamento golpista, o que há de ilícito não é o acampamento, mas sim o golpismo do acampamento. Claro. Senão, se eu tiver um jogo de futebol golpista, o problema não é o jogo de futebol. Todo mundo fizer um jogo de futebol
tem um risco. Não, o problema é usar aquilo de forma golpista. Então, a vigília não pode ser criminalizada, mas, obviamente, que eles estavam querendo com isso acertar, por um lado, o Flávio Bolsonaro e, por outro, prender o Jair Bolsonaro. E aí, repito, teve esse pedido do dia 21 que justificaria essa prisão com base na vigília, o que é uma loucura completa, mas assim, eles se arrumariam. Veio essa questão da tornozeleira no dia 22, meia-noite e 8, e eles foram em cima disso. O pedido se transformou, de prisão se transformou nisso, tornozeleira. E aí, enfim, esse vídeo vem depois justificar. É importante que a gente diga que o STJ tem jurisprudência pacificada a respeito de que rompimento de tornozeleira eletrônica não enseja prisão, não resulta em prisão. Não é o rompimento da tornozeleira que leva alguém à prisão, mas sim o rompimento da tornozeleira se tornar um indício concreto de fuga. É a fuga o problema, não é a tornozeleira. Veja só, a tornozeleira, ela não é a punição da pessoa, a tornozeleira é o que viabiliza a punição. Se ele está com ou sem tornozeleira, a punição ele está privado da liberdade. Claro. Então, se ele, por exemplo, estiver sem tornozeleira, mas dentro de casa, ele está cumprindo a pena, ou ele está cumprindo a medida. E ele tinha não só a tornozeleira, como policiais na porta da casa dele. Como é que eu vou dizer que havia uma possibilidade de fuga? Primeiro, baseado na vigília, se a vigília seria 7 horas da noite do dia seguinte e a tornozeleira estava tentando se romper à meia-noite e 8. Então eu vou romper meia-noite e 8 uma tornozeleira, para depois, nas 7 da noite do outro dia, eu fugir? Quer dizer, não faz sentido nenhum. E outra, vou fugir como? Ele vai tomar uma pílula e sumir? Porque, veja, tinha policiais no quintal dele, pessoas saindo e entrando da casa dele com o carro revistado. Como é que você foge? Ah, mas a embaixada está... A embaixada pode estar no teu quintal. Você tem policiais na tua porta. Então, repito, o que faz uma pessoa se tornar... o que faz você converter uma prisão domiciliar em preventiva não é romper a tornozeleira. Ela é apenas um instrumento que viabiliza a punição. É você romper para fugir. E qual é a fuga aqui aparente? Qual é o indício de fuga concreto? Nenhum. O Moraes chega a citar o Ramagem. O que o Ramagem tem a ver com a história? O que o Bolsonaro tem a ver com o Ramagem? Então, se alguém fugiu por aí, eu posso também ser punido? Se a pessoa está processando 100 pessoas, alguém toma sorvete, todo mundo vai tomar sorvete? Alguém cai, todo mundo vai cair. Isso não existe. E você não pode ser punido em razão de atos de terceiro. O Moraes, ele quis prender o Bolsonaro de alguma forma e quer criminalizar a família Bolsonaro a qualquer custo para inviabilizá-los no ano que vem. É disso que se trata, é só isso que acontece, é só isso que está na mira. E hoje a primeira turma, ao referendar a decisão do Moraes, apenas demonstra que tem dono aquela primeira turma. E o dono da primeira turma é o Moraes.